nossa última palestra desta manhã abordará o tema A Indústria do Plástico do Futuro com o engenheiro Everton Simões Vandal. Everton graduou-se em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade Pierre-Marie Curie, na França, e na Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Fundou a Escola Piloto de Engenharia Química da UFPR, participou da Singularity University no campus da NASA, na Califórnia, recebendo formação em tecnologias exponenciais e inovação. Já publicou 6 artigos em revistas científicas nacionais e internacionais e atualmente trabalha na Braskem, avaliando novas tecnologias renováveis e também é responsável por iniciativas em impressão 3D. Com vocês, engenheiro Everton Simões Vandal. Bom dia a todos. Primeiramente gostaria de agradecer ao Pedro e a Simara pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre um tema tão interessante como é a indústria do plástico do futuro, né? Um tema que impacta todos nós aqui de uma forma ou de outra. E quando a gente fala de indústria do plástico do futuro, a primeira coisa a pensar é como prever como vai ser a indústria do plástico no futuro, né? O que a gente tem que olhar para tentar, como vai ser a indústria do plástico daqui 10, 20 anos. Uma maneira de você tentar prever como vai ser é você enxergar as tendências que existem hoje e tentar projetar como vão ser essas tendências no futuro e como essas tendências vão se comunicar. Sejam elas tendências de mercado, tendências socioambientais ou tendências tecnológicas. A gente vai dar um enfoque grande hoje aqui em tendências tecnológicas, mas vamos comentar também sobre as outras tendências. Em termos de tendências socioambientais, a gente tem hoje claramente uma demanda da indústria como um todo, mundial, pela redução do impacto ambiental, né? Ano passado, a gente teve, no final do ano passado, a COP21, o maior acordo global sobre o clima já feito, com a assinatura de mais de 190 países, com comprometimento de diminuir as emissões de carbono na atmosfera. Então, isso passa desde por redução de consumo energético, aumento de produtividade, e isso com certeza vai impactar de uma forma ou outra a indústria do plástico, como ela vai evoluir nos próximos anos. Em termos de tendência de mercado, a gente tem visto o consumidor cada vez mais exigente em termos de produto, querendo produtos cada vez mais personalizados. O tempo de vida que esse produto leva até ele ficar obsoleto tem reduzido cada vez mais. Essas tendências provavelmente vão guiar aonde a indústria do plástico vai caminhar nos próximos anos, nas próximas décadas. Em termos de tecnologia, quando a gente tenta imaginar como vai ser a tecnologia da indústria do plástico do futuro, e por indústria do plástico eu quero dizer desde o petróleo, o craqueamento da nafta ou do gás, a produção dos monômeros, a polimerização, a transformação e até a distribuição. Então eu estou falando aqui no escopo global da indústria do plástico, né, da cadeia como um todo. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tende a olhar como a tecnologia evoluiu no passado e projetar essa mesma variação para o futuro, né? Então a gente chama isso de evolução linear. Então eu vejo como ela evoluiu no passado e falo, vai ser mais ou menos assim também no futuro. E esse modelo funciona muito bem para diversas coisas, mas para algumas tecnologias não. Tem algumas tecnologias que têm evoluído de maneira exponencial. E por maneira exponencial eu quero dizer, a cada ano elas evoluem mais rápido. Então é um modelo que no longo prazo faz com que a gente subestime como essa tecnologia vai estar no longo prazo, né? Então que pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para o nosso negócio. Então eu vou dar um exemplo de como essa evolução exponencial muitas vezes não é intuitiva. Então digamos que eu vou dar 30 passos, começando com um passo de 1 metro, depois de 30 passos eu estou mais ou menos ali no fundo da sala, né? Andei 30 metros. Se eu fosse dar 30 passos exponenciais, sendo que o segundo passo é o dobro do primeiro, o terceiro passo é o dobro do segundo, em 30 passos eu teria andado 536 mil quilômetros, que seria suficiente para você ir até a Lua e voltar até metade do caminho. Então, repare que realmente não é intuitivo você fazer essa projeção exponencial, né? Então a gente tende a subestimar no longo prazo. Então, como exemplo, é uma tecnologia que todos nós temos acesso hoje, que evolui de maneira exponencial faz 110 anos, é a computação. Então a gente tem aqui a imagem dos primeiros transistores, o primeiro circuito integrado, né, que forma os processadores que a gente tem hoje, lançados pela Intel, e 40 anos depois eles são 10 mil vezes mais rápido
e 10 milhões de vezes mais barato. Então, em termos de custo-benefício, eles são 100 bilhões de vezes melhores, né, nesses últimos 40 anos. Eles ficaram 100 bilhões de vezes melhores. E é por isso que hoje a gente tem no nosso celular mais poder computacional do que a NASA tinha quando enviou o homem para a Lua na década de 60. E baseado nessa evolução exponencial dos computadores, algumas outras tecnologias também têm evoluído de maneira exponencial, como, por exemplo, os sensores. Então, aqui tem um sensor que todos nós temos acesso, ou quase todos nós temos acesso hoje em dia, que é a câmera digital, né? A câmera digital foi inventada em 1976 por esse cara da foto aqui, o Steven Sasson, da Kodak. E vocês podem ver por que não passou, né? Por que a Kodak não aprovou na época o desenvolvimento, né? Então, a câmera pesava 1,7 kg, custava 10 mil dólares e tinha uma resolução de 0,01 megapixel. E hoje em dia, ela tem 1000 vezes mais resolução, ela é 1000 vezes mais leve e é 1000 vezes mais barata. Ou seja, ela ficou 1 bilhão de vezes melhor nesses últimos 38 anos. Então, também se apoiando na evolução exponencial dos computadores. Então, aqui é um exemplo de sensor que é a câmera, mas diversos outros sensores também têm evoluído da mesma maneira. Então, para ilustrar isso bem, eu imagino que todos aqui lembram como era 20 anos atrás, né? Mais ou menos assim. Então, um rádio, um toca-CD, um gravador, telefone. E 20 anos depois, a gente tem acesso a tudo isso na palma da nossa mão, né, nos nossos celulares. Então, é muito fácil a gente se acostumar com as coisas, né, quando elas são melhores. Mas o difícil é a gente prever, olhar para frente e prever como outras tecnologias vão ser daqui a 20 anos. Então, agora a gente vai falar sobre algumas tecnologias que vão estar impactando ou vão estar presentes de alguma forma na indústria do plástico do futuro, é que a gente olhe com isso aqui em mente. Então, como essas tecnologias vão ser daqui a 10 ou 20 anos, tendo em mente que elas também evoluem de maneira exponencial. Então, esse poder computacional cada vez mais barato e mais rápido tem sido utilizado para desenvolver tecnologias que vão estar na indústria do plástico do futuro, como, por exemplo, esses sensores que eu comentei, como a câmera digital, mas outros sensores também que vão estar nas máquinas que processam o plástico, a impressão 3D, que também já foi comentado bastante hoje aqui, e a biologia sintética. Então, existem outras tecnologias que vão estar na indústria do plástico do futuro, existem outras tecnologias que evoluem de maneira exponencial, mas hoje eu vou focar nessas aqui. Então, começando pela internet das coisas, de maneira bem simples, o que é a internet das coisas? É você conectar objetos à internet, sendo que esses objetos têm algum sensor ligado. Então, esse sensor capta algum tipo de informação e você envia essa informação à internet. Então, basicamente é isso. E como a gente viu, esses sensores têm ficado cada vez mais baratos, mais robustos e cada vez mais acessíveis. Então, por isso, esse boom na internet das coisas que tem de ser cada vez mais, que tem de acontecer cada vez mais. Então, um exemplo de aplicação de internet das coisas que hoje já existe no mercado, né, que já é comercializado no mercado, por exemplo, essa empresa americana, a Progressive, é uma empresa de seguros automotivos. Eles vendem seguro, então, você pode comprar o seu seguro baseado na sua idade ou no modelo do seu carro, que é o modelo tradicional, ou então você pode implantar esse sensor no seu carro e esse sensor avalia o seu perfil como motorista. E baseado em como você dirige, se você é um motorista melhor ou pior, o seu preço do seu seguro é calculado. Então, é um exemplo de comercialização que já existe hoje de internet das coisas, né? Então, baseado na informação que esse sensor transmite, ele calcula o preço do seu seguro. Então, para dar uma ideia de ordem de grandeza de investimento em internet das coisas, o investimento em 2012 foi em torno de 20 bilhões de dólares no mundo e tende a chegar a 500 bilhões de dólares em 2020. E como que isso vai impactar a indústria do plástico, né? Onde que a internet das coisas vai estar na cadeia do plástico? Então, existe um movimento bastante forte hoje dos fabricantes de máquinas de transformação. Então, como por exemplo a Engel, um fabricante tradicional de injetoras, está lançando, já vem desenvolvendo há algum tempo, essa tecnologia que eles chamam de Smart Machine, que é uma máquina, na verdade, que se otimiza em tempo real. Então, por exemplo, esse software, que é o IQ Weight Control, faz com que o seu volume de fundido injetado se mantenha constante, independente de flutuações na matéria-prima ou então condições de ambiente, né? Então, a injetora vai se otimizando em tempo real. Então, isso aqui vai causar um ganho de produtividade e redução nas perdas de plástico. E um outro ponto que a Engel vê também é o que eles chamam de Smart Service. Então, também é uma tendência grande que a internet das coisas vai proporcionar. São esses novos modelos de negócio
onde o fabricante deixa de ser um fabricante apenas de produto, no caso ele vende a injetora, né, o produto dele é a injetora, ele vai vender também um serviço. Então imagine uma peça fundamental da sua injetora, como por exemplo a rosca de extrusão, e que essa rosca tem sensores nela que vão possibilitar que você faça uma previsão de quando ela vai falhar. Então antes dela falhar, você pode fazer a manutenção nela e eliminar um problema que poderia ser grave ali. Então estima-se, não especificamente nesse exemplo aqui da Engel, mas que na indústria como um todo, a manutenção preditiva possa reduzir até 12% os custos de manutenção. E o interessante é esse novo modelo de negócio, onde o fabricante deixa de ser apenas um fabricante de máquina, ele também vende um serviço para você, tem uma camada de inteligência que ele vende para você, baseado nos dados que ele coletou nesses sensores. A Arbor, também um fabricante tradicional de injetoras, também tem apresentado nos últimos anos a visão deles do que vai ser a indústria, a transformação do plástico, né, no futuro. Então eles veem a injetora conectada, a fábrica, na verdade, como um todo conectada à internet, toda interligada e se otimizando em tempo real. Eles têm uma impressora 3D que eles lançaram comercialmente esse ano, né? Há 3 anos atrás eles lançaram, fizeram prova de conceito e esse ano eles lançaram comercialmente, onde essa impressora 3D pode ser utilizada para você personalizar as peças que você injetou. Então, e onde que vai estar a internet das coisas na cadeia do plástico, né? Então, na verdade, eu dei exemplo aqui na transformação do plástico, mas a internet das coisas e num escopo maior, né? A indústria 4.0 vai impactar a cadeia do plástico como um todo. Então, ela vai tornar a cadeia mais produtiva, vai reduzir os custos de processamento, através dessa otimização em tempo real, né? Através de todos esses sensores que vão estar coletando informações que vão ser utilizados para otimizar os processos em tempo real, e ainda vai viabilizar esses novos modelos de negócio baseados nessas informações que são coletadas. E falando aqui de impressão 3D, então a segunda tecnologia que eu gostaria de conversar hoje aqui com vocês, então a impressão 3D tem estado bastante em alta ultimamente, mas na verdade é uma tecnologia que começou a ser comercializada no final da década de 80, começo da década de 90, né? Então sempre tem sido utilizado em geral para prototipagem ou então para a fabricação de peças onde a tiragem não seja muito grande, né? Então, por exemplo, como citado hoje pela professora Maria Elisete, a fabricação de próteses ou então peças para o corpo humano são peças que naturalmente o mercado é pequeno, né? O mercado é né? Então você está fazendo para um mercado de uma pessoa, né? Então a impressão 3D viabiliza você fabricar para o mercado de uma pessoa sem um custo muito elevado. Mas nos últimos anos a impressão 3D, como também é uma tecnologia exponencial, tem evoluído bastante. Houve vencimento de diversas patentes fundamentais e a entrada de diversos players grandes na indústria de impressão 3D, né? Então, por exemplo, a Arbor, a HP, a Polaroid, a Toshiba, a 3M anunciou o lançamento de uma impressora nos próximos anos agora. Então isso tem feito que as impressoras sejam cada vez melhores, mais baratas, mais capazes e que imprimam com uma melhor qualidade. Então a tendência é que a gente passe de uma fabricação de protótipos para a fabricação de peças finais no médio e longo prazo, então em escala maior, uma escala maior do que a gente tem hoje em dia. Para dar uma ideia do crescimento da indústria de impressão 3D, esse é um mercado hoje de 5 bilhões de dólares, incluindo produtos e serviços. A indústria de impressão 3D como um todo, ela cresce 26% por ano, faz 27 anos. Então a indústria mais ou menos duplica de tamanho a cada 3 anos, e a previsão é que ela quintuplique nos próximos 5 anos, então chegando a 26 bilhões de dólares no mundo inteiro. E o que a gente vê hoje no mercado, né? Então diversas marcas já têm feito testes e tentado entender como a impressão 3D pode ser incorporada nos seus modelos de negócio. Então, principalmente em bens de consumo, várias marcas estão fazendo testes, tentando entender o que eles podem oferecer para o seu consumidor, seja um produto personalizado, um produto de maior performance, ou então uma certa conveniência, ou então, no caso do setor automotivo, peças mais leves, que no final das contas vão levar você a ter um consumo menor de combustível. Então, os impactos da impressão 3D, enfim, na cadeia podem ser diversos. O que a gente vê hoje é que muitas empresas já têm tentado entender qual vai ser o impacto no seu próprio negócio. E onde a impressão 3D vai impactar na cadeia? Então, principalmente na parte da cadeia onde a gente transforma o plástico e distribui. Então, a impressão 3D vai viabilizar a personalização em massa,
Então, através da redução dos custos da personalização, né, visto que você não tem um molde, você pode fabricar objetos a cada vez diferentes, não precisa ser da mesma geometria, e isso não aumenta o custo. A possibilidade de manufatura descentralizada, então a gente pode ter... A pergunta se a gente vai ter impressoras em casa, realmente ninguém sabe ainda, mas possivelmente elas vão ser como o Xerox hoje, né, que a gente vai ali na esquina e compra. Em vez de pedir um Xerox, você pode talvez imprimir um objeto. E ela também vai proporcionar um outro impacto na indústria do plástico, que é a redução dos custos na injeção através do uso de moldes de alta performance. Então, o que eu quero dizer com isso? Na impressão, você também pode imprimir o molde em si. Então, imagine que, visto que você não tem limitação na geometria que você pode imprimir um molde onde os seus canais de resfriamento são bem otimizados. Então, como você vai resfriar melhor, você vai poder ter um ciclo de injeção menor. Então, isso vai aumentar a produtividade, por exemplo, na injeção. E tem uma terceira tecnologia que também tem evoluído de maneira exponencial, que também vai ter, já tem o seu papel hoje na indústria do plástico, mas tende a ter cada vez mais, que é a biologia sintética. Então, esse gráfico mostra o custo de você fazer o sequenciamento genético, né, o genoma, em 2001 até 2015. Né? Então, ele diminuiu de preço de $100 milhões em 2001 para menos de $1.000 hoje. E como isso impacta a indústria do plástico? Então, para dar um exemplo prático, então todos nós temos algum tipo de familiaridade, né? Na produção do etanol, a gente usa uma levedura. Então, principalmente aqui no Brasil, né, a gente faz produção de etanol a partir do açúcar, da cana-de-açúcar, e essa levedura naturalmente faz o etanol. Então, no seu metabolismo, ela consome o açúcar e faz o etanol. Agora, imagine que a gente pudesse pegar o DNA dessa levedura e apagar o pedaço do DNA que fala para ela fazer etanol e escrever um pedaço de DNA que fala para ela fazer um monômero, por exemplo, um monômero de um polímero. Então, por exemplo, o butadieno, que você pode usar para fazer ABS, SBR, então na cadeia da borracha, o isopreno, que você pode usar para fazer poliisopreno, que é uma borracha sintética, o ácido lático, que é o PLA, que a gente conhece hoje de matéria-prima para impressão 3D. Então você vai viabilizar esses produtos fabricados de uma fonte renovável. Então, como por exemplo, e qual é a vantagem de você usar a biotecnologia? Né? Então, tem algumas vantagens, né, na verdade, né? algumas coisas que são atrativas em usar a biotecnologia. A primeira coisa é a possibilidade de você consolidar a cadeia de produção. Então, aqui tem um exemplo do monoetileno glicol, o MEG, né, que é utilizado na fabricação do PET. Então, o MEG petroquímico vem do eteno, que veio da nafta. O eteno é transformado em óxido de eteno, então é transformado em MEG. Enquanto que via fermentação já existem rotas onde você pode fabricar o MEG diretamente através do açúcar. Então eu consolidei 4 etapas em uma etapa só, então possivelmente reduzindo o custo de investimento e o custo de operação dessa planta. A biotecnologia proporciona também uma alta especificidade no produto, então eu posso inclusive dizer que tipo de isômero que eu quero, eu posso colocar isso no código da levedura ou então da bactéria. E ainda, além de tudo isso, eu ainda capturo e fixo o CO2 da atmosfera. Então, no processo da cana, do crescimento da cana, ela captura o CO2, que no final das contas eu vou transformar num monômero, que vai ser transformado em plástico. Então, eu tiro o CO2 da atmosfera, capturo e fixo ele na forma de plástico. E o Brasil é um país muito interessante para a gente falar de químicos de fonte renovável. Né? Então, costuma-se dizer que o Brasil é a Arábia Saudita da biomassa. Né? Então a gente tem uma indústria sucroalcooleira bastante desenvolvida, apesar da crise, é uma indústria bastante desenvolvida. Nós temos preços muito competitivos de açúcar, etanol e biomassa. Nós temos possivelmente ou os preços mais baratos do mundo ou um dos mais baratos do mundo. O nosso ciclo de carbono na cana-de-açúcar é o mais interessante em comparação, por exemplo, ao açúcar do milho nos Estados Unidos, ou então açúcar de beterraba na União Europeia. E onde que a biologia sintética e os químicos renováveis vão impactar na cadeia? Então, principalmente no início da cadeia, então complementando a nossa cadeia petroquímica. Né? Então, alguns químicos no futuro possivelmente serão feitos de maneira renovável, complementando a nossa cadeia e deixando ela um pouco mais sustentável e aumentando a nossa base de matérias-primas renováveis. Então, e além desses produtos, da substituição de produtos que hoje são possivelmente feitos de rota petroquímica, a biotecnologia ainda vai viabilizar a produção de novos polímeros que ainda não são existentes. Né? Então a gente já tem visto isso já.
alguns produtos novos que via biotecnológica podem ser produzidos e que a gente deve encontrar aplicações deles no mercado. Então, em resumo, a internet das coisas, a biologia sintética e a impressão 3D vão impactar a cadeia em pontos diferentes, mas de uma maneira geral, todas elas devem aumentar a nossa produtividade e aumentar a sustentabilidade da cadeia. Existem outras tecnologias que também vão impactar a cadeia, que também vão estar na indústria do plástico do futuro, e que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas como, por exemplo, os polímeros inteligentes, essas embalagens que vão dizer para a gente, por exemplo, se o leite está estragado, ou então se a carne passou do ponto, essa tecnologia já está sendo desenvolvida. Ou então mesmo os carros autônomos, que a gente viu então esse ano o lançamento do Uber nos Estados Unidos, que indiretamente pode impactar a cadeia do plástico, né? Então, com essa redução do custo do carro autônomo, né, e a viabilização da economia compartilhada, esses carros que hoje têm entre 15% e 20% de plástico, né, em massa, pode ser que no futuro, daqui 10 a 20 anos, quando esses carros autônomos tiverem uma penetração bem maior do que hoje, talvez a venda de plásticos para o mercado automotivo pode diminuir. E como acompanhar todas essas mudanças, né? Então a gente viu que a tecnologia evolui de maneira exponencial, às vezes não é intuitivo você prever como que ela vai estar daqui a 10 anos, não é fácil entender também qual vai ser o impacto dela no seu negócio. Então na Braskem, nós utilizamos um modelo de inovação que é a inovação aberta, a inovação colaborativa. Então nós temos parcerias com instituições de pesquisa, universidades, startups, e essas parcerias trazem para a gente velocidade e também diminui um pouco o risco no início dos projetos, né? Então a gente contribui com o melhor da nossa competência, o nosso parceiro contribui com o melhor da competência dele, e assim a gente consegue se manter atualizado, avançar rápido e com os pés no chão. Nós temos também o Braskem Labs, que é o nosso programa de aceleração de startups, que é a nossa maneira de se manter conectados com essas empresas de base tecnológica aqui no Brasil e também prospectar novos negócios para a Braskem como um todo. Então, como eu disse, a nossa inovação é colaborativa. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre os nossos projetos ou então propor algum tipo de parceria, por favor, venha falar com a gente. Obrigado.